aminoácidos, vários aminoácidos. E esses aminoácidos são compostos por um grupo amina e um grupo ácido. E a estrutura desses são composta por um carbono, um hidrogênio, um grupo amina e um grupo ácido, mudando apenas o seu radical. A ligação de um aminoácido com outro aminoácido é chamada de ligação peptídica, ou seja, sai-se uma água dessa ligação, formando a amida, e o carbono de um aminoácido com o nitrogênio da outra parte do aminoácido são ligadas. Para que uma proteína tenha sua identidade, é necessário diferenciar uma proteína da outra, como? Com a quantidade, com o tipo e a ordem dos aminoácidos. As proteínas são ligadas através de pontes de hidrogênio, e a sua estrutura são basicamente 4. A primária, que é de forma ordenada, a secundária, que é de forma espiral, a terciária, que é de forma globular, e a quaternária, que são vários terciários, um junto ao outro. A desnaturação da proteína acontece através da quebra da ponte de hidrogênio, ou seja, com uma temperatura muito elevada ou muito baixa, ou um pH muito base ou muito ácido. A desnaturação da proteína acontece através da quebra da ponte de hidrogênio, ou seja, com uma temperatura muito elevada ou muito baixa, ou um pH muito básico ou muito ácido. Por exemplo, de uma proteína terciária ela passa a ficar uma proteína secundária, primária. A desnaturação da proteína acontece através de quebra das pontes de hidrogênio, ou seja, com uma temperatura muito elevada ou muito baixa, ou um pH muito básico ou muito ácido. Por exemplo, uma estrutura terciária ela passa a ser uma estrutura secundária ou primária. Existem dois tipos de proteína, a proteína simples e a proteína conjugada. A proteína simples ela é formada apenas por proteínas, e a proteína conjugada é formada por proteínas e por grupos protéticos. Existem 5 funções da proteína. 1. Estrutural. 2. Energética. 3. Hormonal. 4. A defesa. E por último, a enzimática. E essa enzimática nós vamos aprofundar mais nesse trabalho. Bom, pessoal, vamos explicar o que é a enzima em si. Bom, a enzima é conhecido na química e também na biologia como um catalisador. Aí você vai me perguntar, mas cara, o que tem a ver enzima com catalisador? Bom, basicamente os catalisadores são substâncias que têm a única e exclusiva função de acelerar as reações químicas. Bom, mas você vai me dizer, mas como que essas substâncias, os catalisadores, fazem isso? Bom, eles usam de um artifício que é diminuir a energia de ativação. Aí você vai me falar, meu Deus, e agora? Ai, enzima, catalisador, diminuição da energia de ativação, não estou entendendo nada. Vamos rever algumas coisas antes da gente continuar. Então, eu acabei de falar para vocês que a enzima é uma proteína, normalmente na estrutura terciária, que a sua forma, a sua estrutura vai definir a sua função. Acabei de falar que elas são conhecidas como os catalisadores. Os catalisadores têm função de acelerar as reações e elas aceleram a reação diminuindo a energia de ativação. Correto? Até agora tranquilo. Mas o que vem a ser a energia de ativação? Bom, galera, eu vou colocar para vocês aqui um gráfico de uma reação. Então nós temos um gráfico, temos duas linhas. Temos reagentes se formando em produtos. E temos duas linhas. Temos uma linha preta e uma linha vermelha. Temos os reagentes e temos os produtos. E no meio do caminho temos a energia de ativação. Então o que vem a ser a energia de ativação? Bom, a energia de ativação, basicamente ela é a energia necessária para que os reagentes se transformem em produto ou para que todo esse processo de reagente se torne um produto aconteça. Vou voltar a falar para ficar de uma forma mais fácil. O que vem a ser a energia de ativação? É a quantidade de energia necessária para que uma reação aconteça. Então aí a gente tem, no gráfico, a gente tem duas linhas. Então a gente tem a formação de reagentes em produtos pela linha preta. Então você tem lá que para formar reagentes, o que seria indicado essa linha preta? Essa linha preta seria uma reação sem catalisador. Já a linha vermelha seria uma reação com catalisador. E o
Que catalisador? No caso, a gente está tendo uma aula sobre enzimas. Então, nosso catalisador é a enzima. Então, temos lá a linha preta, temos lá os reagentes, uma linha, aí temos lá um longo processo até se transformar em produtos. E aí temos a linha vermelha, onde temos a enzima, temos um espaço, né, um tempo muito menor. Então, basicamente, a energia de ativação é isso. É toda a energia que é necessária para que uma reação aconteça. Se você ainda não está entendendo, eu vou colocar aqui agora uma imagem que é uma imagem mais simples. Então temos aí um desenho de dois homenzinhos empurrando uma pedra de um lado para o outro. Temos aí um hominho aí tendo que subir uma montanha. Então o tempo que ele vai demorar para subir, a força que ele está tendo que fazer. E aí temos o hominho embaixo, já o hominho com a ação da enzima. Então, basicamente, esse desenho aí seria uma reação. Uma reação sem a enzima, que seria essa daí, que sem o catalisador, que o homem vai demorar um pouquinho mais, com uma energia de ativação, que é a energia necessária para que a reação aconteça muito maior, do que a coenzima. Com a enzima a gente já vê o homenzinho numa linha reta, muito menor do que sem o catalisador. Então, basicamente, essa é a função dos catalisadores. É acelerar as reações para que elas ocorram mais rápido. Se você ainda não entendeu, eu vou dar um exemplo para você que eu vi na internet de um professor chamado Kenny. Ele dá um exemplo de uma charge que caiu no vestibular, onde nós temos um casal e uma velhinha. O casal estava se olhando, se desejando ali. O menino queria a menina e a menina queria o menino. Mas nenhum tomava uma atitude. De repente chega uma velhinha, conversa com o menino, conversa com a menina. No final de toda essa história, o último quadrinho dessa charge, aparece o casal junto e a velhinha saindo toda feliz porque conseguiu fazer com que o casal ficasse junto. E a pergunta do vestibular era: quem é essa velhinha? Bom, essa velhinha, ela era a enzima. Por quê? Porque ela facilitou a reação. O menino, para ele conquistar a menina, ele teria que exercer um esforço. Só que com a enzima, facilitou. Então, basicamente, esse é o papel da enzima como catalisador. Ele tem a função única e exclusiva de acelerar as reações. Beleza? Como fazendo isso? Diminuindo a energia de ativação, que eu falei para vocês, que é a quantidade de energia necessária para que uma reação inicie ou ela aconteça. Beleza? Bom, pessoal, vamos dar continuidade. Vou colocar aqui para vocês como realmente acontece a junção da enzima com o seu substrato para formar o produto. E aí você já vai falar: meu Deus, o que é substrato? Mais uma palavra. Bom, substrato nada mais que é a substância com que a enzima vai reagir. Então temos ali, nessa imagem, a chave seria a nossa enzima. E temos aí o cadeado. No caso do cadeado, aí temos o nosso substrato. Mas aí você vai me perguntar: mas essa chave, ela vai dar em qualquer cadeado? Aí vem um ponto importante da enzima. A enzima, ela é altamente específica com o seu substrato. A enzima, ela só vai juntar com o seu substrato se esse substrato tiver a mesma forminha da dele. Então vamos explicar o seguinte, vou fazer aqui com a mão. Se eu tenho uma enzima que ela tem essa fórmula, o substrato, ela não vai encaixar em qualquer substrato. Ela vai encaixar num substrato que tiver a mesma forminha dela. Então, temos aqui. Se for um outro substrato assim, não vai dar certo. Porque uma peculiaridade das enzimas é que ela é altamente específica com o seu substrato. Beleza? Mas vamos voltar à imagem aqui. Então aí nós temos aí 3 etapas. A primeira etapa, a gente tem a enzima sendo a chave e temos também o substrato sendo o cadeado. No segundo momento, na segunda etapa, nós temos o que chama complexo enzima-substrato, que é o momento onde a gente tem a junção da enzima com o substrato, beleza? E aí temos a última imagem, temos a enzima sendo liberada e fazendo a formação do produto. Aí vem uma coisa importante. Quando eu contei a história para vocês, eu falei
que a velhinha, no final da história, aparece o casal ficando junto e a velhinha saindo toda feliz. Por que acontece isso? Porque da mesma forma aqui, que eu mostrei para vocês no exemplo aqui em cima, da chave saindo, a chave que representa a enzima quer dizer o seguinte, que a enzima não é consumida. O mesmo ocorre no exemplo que eu dei para vocês do casal. A velhinha age como a enzima, faz com que o casal fique junto, só que ela não participa. Ela participa, mas ela não é consumida. No final de todo o processo, ela sai toda feliz e contente. O mesmo acontece aqui no exemplo. Ela vem, ela participa, mas ela não é consumida no processo. Outra coisa que eu quero deixar bem claro para vocês aí, que muitas vezes você pode ouvir, a palavra que é sítio ativo. O que é o sítio ativo? Eu vou colocar agora uma outra imagem aqui que vai facilitar. É uma imagem, mas não é tão caricatórica como a do cadeado com a chave. Então, vamos colocar aqui a imagem para vocês. E nessa imagem a gente tem a enzima e o substrato. Então temos a enzima aí em amarelinho, ela com a sua conformação e o substrato aqui em cima. Bom, o que acontece? Então, temos aí as mesmas etapas. Primeira etapa, a enzima e o seu substrato separado. Temos, no segundo momento, o encaixe entre a enzima e o substrato. E na terceira etapa, temos a enzima sendo liberada e sendo formado o produto. Lembra que eu falei para vocês? E o sítio ativo? O sítio ativo é o encaixe, é aonde a enzima vai se encaixar com o substrato. Esse local é conhecido como sítio ativo. A gente vai falar sobre os fatores que afetam a atividade enzimática. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre temperatura, tá? Temperatura eu acho que é algo muito importante para a gente ver, porque assim como a gente viu em proteína, quando a gente tem grandes alterações de temperatura, o que acontece com a proteína? Há o rompimento de pontos de hidrogênio e aí há a desnaturação, né? E isso basicamente vai acontecer também com as enzimas. Se a gente aumenta muito a temperatura, pode ocasionar também a desnaturação das enzimas, tá? Então eu vou colocar um gráfico aí para vocês, e aí a gente tem a atividade enzimática em relação ao aumento da temperatura. Bom, a gente pode reparar que com o aumento da temperatura, no gráfico, há um aumento da atividade enzimática. E a gente vê que tem um pico, ali onde tem a seta em verde. O que seria esse pico? Bom, esse pico a gente conhece como ponto ótimo, onde é o ponto onde essa temperatura é quando você consegue extrair o melhor da atividade enzimática, é onde temos ali o ponto mais alto. Isso nós conhecemos como ponto ótimo, tá? Só que depois a gente vê que depois do ponto ótimo, a quantidade de calor ainda continua aumentando, o calor continua aumentando, só que a atividade enzimática diminui. Por quê? Assim como as proteínas, as enzimas também desnaturam com grandes alterações de temperatura. Então aí, no gráfico, a gente tem a desnaturação. O que acontece? Acabei de falar para vocês no começo do vídeo que a forma da enzima vai definir a sua função. Então, com o elevado aumento da temperatura, ela vai sofrer uma modificação e assim ela vai perder sua função. Então, nesse momento, a gente tem a desnaturação e a perca da atividade enzimática. Beleza? Vamos passar para o próximo, que é muito parecido, que é o pH. Bom, o pH acontece basicamente a mesma coisa que a temperatura. Grandes alterações no pH fazem com que haja uma desnaturação, haja uma perda da função enzimática. Então eu vou colocar aqui para vocês um gráfico que fala um pouco sobre o pH e aí cita alguns exemplos do pH no estômago, na boca e também no intestino. E aí a gente vai ver também a mesma coisa que a gente viu no gráfico de temperatura. A gente vai ver a ação enzimática no decorrer do pH, em vez de ser no decorrer do aumento da temperatura, no caso aqui a gente tem um aumento do pH. Então aqui a gente tem o estômago. E aí no estômago a gente tem ele aí de um pH de 0 a 4.
e a gente vê que ele tem um ponto ótimo. Assim como a gente viu na temperatura que tem um ponto ótimo, também temos um ponto ótimo aí. E aí a gente vê a mesma coisa. Passando do pH 2 em relação às enzimas do estômago, nós temos uma desnaturação. O mesmo ocorre com as enzimas da boca, que estão ali por volta de um pH 7, que é um pH neutro, passando desse pH tanto para ácido, que seria ali de 1 a 6, com o pH básico, ou ele de 8 a 14 ali, ele saindo desse número, ele há uma alteração, há uma desnaturação, beleza? Aí a gente vai para o terceiro fator que altera a atividade enzimática. Aí a gente pode falar sobre a concentração do substrato. Mas espera aí, como assim concentração do substrato? Bom, basicamente a gente pode citar você com um copo de água colocando açúcar. Você tem um pouquinho só de água. Você coloca uma colher de açúcar, mistura aquilo lá. Você vai conseguir misturar tranquilo. Você coloca lá mais uma colher, 2 colheres, tu vai ter um pouco mais de dificuldade, mas tu vai conseguir misturar. Mas se tu pega essa mesma quantidade de aguinha que você tem ali e tu coloca 1 quilo de açúcar, tem só um pouquinho de água e tu coloca 1 quilo de açúcar, 1 quilo de sal, o que seja. O que vai acontecer? Isso vai saturar. E isso acontece também com as enzimas, a saturação. Muitas vezes você quer comer algum alimento, você come um alimento que você está acostumado a comer aí, vamos dizer aí, você come uma colher de arroz, uma colher de feijão, uma colher de alguma coisa, um alimento que você come, tu come uma colher, depois tu come 2 colheres, o que seja, na outra semana. Mas um dia você resolve comer adoidado, que nem um louco. Bom, o seu corpo, ele libera uma quantidade de enzimas. E não é porque tu come mais que seu corpo vai liberar mais. Chega uma hora que seu corpo vai falar, peraí, eu vou quebrar aqui, eu vou digerir aqui primeiro, depois que eu terminar aqui, eu vou dar continuidade. Isso acontece muito com as enzimas. Então, isso é um fator que pode afetar a atividade enzimática. Porque quando você satura, seja aí do que for, no caso a gente está falando sobre um alimento em relação à digestão, o que vai acontecer? O seu processo enzimático vai ficar lento e ele só vai continuar depois que ele terminar. Então, a gente pode ter um exemplo. Então, a gente tem aqui uma enzima e aqui a gente tem, vamos dizer assim, um mar. A gente tem um mar aqui de substrato. A enzima, ela vai primeiro juntar com esse substrato, depois que ela terminar, ela vai juntar com outro substrato. Então, o que vai fazer com o que isso vai ocasionar? Uma lentidão. Porque quanto mais você satura, não tem a liberação de mais enzimas. O que a enzima vai ter que fazer? Continuar o seu processo. Vai ficar lento, ela vai primeiro enzima substrato, depois enzima substrato, enzima substrato. Então ela só vai continuar depois que ela terminar. Ela só vai ir a outro substrato depois que ela terminar de fazer a reação com esse substrato. Agora a gente vai falar um pouco sobre os inibidores, que também são fatores que interferem na atividade enzimática. E aí, galera, voltando a falar aí sobre fatores que afetam a atividade enzimática, agora a gente vai falar sobre o último tópico, que é sobre os inibidores. Bom, para a gente falar sobre os inibidores, a gente vai ter que voltar um pouco sobre aquelas imagens que eu mostrei para vocês, como funciona as etapas da formação de reagentes em produtos, onde há a ligação da enzima com o substrato. Bom, a gente vai retomar o que nós chamamos de chave fechadura, que é o processo onde nós temos a enzima e o seu substrato. Mas por que esse chave fechadura? Bom, a gente pode usar como exemplo a chave do teu carro. Bom, a chave que abre o seu carro, ela não abre o carro do teu vizinho ou quando está no estacionamento do shopping. A sua chave, ela abre o seu carro, mas ela não abre nenhum dos outros carros. Basicamente, a enzima é assim, porque como eu falei para vocês, a enzima é altamente específica com o seu substrato. E para a gente falar dos inibidores, a gente volta a falar sobre chave fechadura, ou seja, por essa ligação entre a enzima e o substrato. Quando a gente fala sobre inibidores, a gente tem 2 grandes grupos. Temos os irreversíveis e temos os reversíveis. Bom, o irreversível, assim como o nome já diz,
O que acontece no irreversível? Nós temos aqui o processo de chave e fechadura, onde temos a ligação da enzima com o substrato. Bom, o que acontece com esse processo? Bom, nós lançamos uma substância para que, em vez de entrar o substrato na enzima, entre essa substância. E essa substância, ela se liga na enzima. Então, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que essa parte que liga a enzima com o seu substrato se chama sítio ativo? Então, a gente fala que os inibidores irreversíveis, basicamente, eles se ligam permanentemente no sítio ativo. Então, ela faz com que a ligação da enzima e do substrato seja impossível. Beleza? Então, esse é o inibidor irreversível. Temos agora também os inibidores reversíveis. Aí nós temos dois grandes grupos. O primeiro grande grupo, é o competitivo. Inibidor reversível competitivo. Assim como o nome já diz, é uma competição de fato. Então, o que acontece? Nós lançamos substâncias que vai competir com o substrato. Então, aqui a gente tem enzima, aqui a gente tem um substrato. É como se a gente lançasse uma substância que ela também se encaixasse, como se fosse um substrato. Então, por isso que é reversível competitiva. Por quê? Porque nós lançamos uma substância que compete com o substrato. Vou colocar uma imagem aqui e vocês vão entender melhor. Então a gente vai ter a chave indicando a enzima e teremos dois, o inibidor e o substrato. Os dois conseguem se ligar com a enzima. Mas aí você vai me falar, mas isso vai acontecer com todos? Não. Isso vai acontecer com algumas. Algumas das ligações enzima-substrato vão acontecer. Então a gente pode olhar no gráfico aqui, onde a gente tem, sem o inibidor, a gente tem a enzima com o substrato se unindo com uma forma muito mais fácil. E já com o uso do inibidor, a gente vê que ele vai continuar formando os produtos, mas ele não vai conseguir chegar na sua velocidade máxima. Beleza? E aí a gente vem para o último tópico aqui da nossa aula, que vai falar sobre o inibidor não competitivo. Para a gente poder entender como funciona esse inibidor competitivo, eu vou usar minha colinha aqui, porque isso é uma coisa que é bom a gente falar certinho sem errar. Bom, para a gente poder falar dos inibidores reversíveis não competitivos, basicamente esses inibidores, a gente tem que entender o seguinte: nós temos enzimas simples e conjugadas. O que seriam enzimas simples? A gente já viu que basicamente as enzimas são formadas de proteína. Mas o que seria essas enzimas conjugadas? São proteínas ligadas a mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa nós podemos chamar de cofator ou coenzima. A gente pode citar essa ligação vai ser um cofator quando nós temos ligações com substâncias inorgânicas. E nós temos como coenzima quando a gente tem uma ligação de substâncias, podemos dizer, orgânicas. Então vamos reformular. Então a gente tem que saber que nós temos enzimas simples, que são basicamente formadas de proteína. Temos as enzimas conjugadas, que essas são formadas de proteína e mais alguma coisa. Bom, essa mais alguma coisa podemos dividir em dois. Podemos dividir em cofator e coenzima. Bom, o que seria, podemos dizer, cofator? Cofator, podemos dizer, quando você tem uma enzima se ligando a uma substância inorgânica. E temos uma coenzima quando temos uma enzima ligada a uma substância orgânica. Então, isso é importantíssimo. Porque como funciona o inibidor não competitivo reversível? Basicamente, desenvolveram substâncias que conseguem ser inseridas como se fosse um cofator. Mas o que a gente tem que entender é que é o seguinte: os cofatores ou coenzimas, eles vêm para ajudar a enzima. Então a enzima está lá paradona, não quer fazer nada, o cofator vem e se une nela. Se uniu nela e fala: enzima, vamos trabalhar. Então a enzima começa a trabalhar. O mesmo acontece com a coenzima. A coenzima vem, liga, fala: ô enzima, vamos trabalhar. A enzima começa a trabalhar.
Mas como funcionam esses inibidores não competitivos? Eles substituem os cofatores e as coenzimas. Só que em vez deles ajudarem as enzimas a funcionar, pelo contrário. Eu vou colocar uma imagem aqui, tá? Que é do professor Kennedy também, fazem algumas aulas no YouTube. E eu achei muito legal, porque aí mostra que aí temos a imagem aí, que essa diferente da reversível competitiva, onde há uma competição, mas consegue, aí a gente vê grande diferença quando você tem um inibidor ou não. Bom, aí o que eu queria deixar é que é o seguinte, esse inibidor, quando ele entra no lugar de um cofator, em vez de ele falar enzima, vamos enzima, funciona? Pelo contrário, ele fecha. Então ele evita ligações, ele impede ligações da enzima com o substrato. Então basicamente é isso. Bom pessoal, minha parte sobre um geralzão de enzimas é isso aí, espero ter ajudado. Fala galera, meu nome é Bruno. Eu vou falar sobre o efeito da concentração de substrato na atividade enzimática. Então vamos lá. Medidas da velocidade inicial de uma reação catalisada por enzimas são essenciais para o completo entendimento do mecanismo de ação dessas enzimas, bem como para a estimativa da atividade enzimática em uma amostra biológica. Seu valor numérico é influenciado por vários fatores já falados anteriormente, como a temperatura, pH, a concentração de substrato e a presença de ativadores ou inibidores. Pessoal, há muitos anos foi observado experimentalmente que para uma mesma concentração de enzima, o aumento gradual da concentração de substrato causa um crescimento na velocidade inicial da reação catalisada. Então aqui temos um gráfico da variação da velocidade em uma reação catalisada por enzimas em função da concentração de substrato. Como podemos ver, para uma concentração fixa de enzima, à medida que aumentamos a concentração de substrato, a velocidade vai aumentando quase que proporcionalmente, formando uma hipérbole. E nesse gráfico existem dois pontos que devem ser observados. O primeiro ponto que devemos observar é que logo ao início da curva, a velocidade inicial é proporcional à concentração de substrato. E isso é característica de uma reação de ordem 1. Chega um ponto em que mesmo aumentando a concentração de substrato, a velocidade da reação não vai aumentar. Esse ponto é chamado de ponto de ordem zero, onde ocorre a saturação dos sítios ativos e a reação atinge a sua velocidade máxima. Essa saturação acontece porque à medida que aumentamos a concentração de substrato, aumenta-se também a quantidade de enzimas na forma do complexo enzima-substrato. Então, ao atingir a velocidade máxima, todos os centros ativos estão ocupados com o substrato, ou seja, não existe mais enzima livre para ligar-se a um substrato. Então, a atividade enzimática é geralmente descrita através dessa velocidade máxima e também da chamada constante de Michaelis-Menten. Km é uma medida de afinidade pelo substrato, ou seja, ele nos fornece indicações sobre a eficiência que a enzima trabalha com um dado substrato. Então, Km pode ser definido como a concentração de substrato, onde se obtém metade da velocidade máxima da reação. Quanto menor o Km, menor é a quantidade de substrato necessária para atingir metade da velocidade máxima. Portanto, enzimas que possuem baixo Km possuem alta afinidade pelo substrato. E cada enzima possui um determinado Km para cada tipo de substrato. A equação matemática que expressa essa relação hiperbólica entre a velocidade inicial e a concentração de substrato é conhecida como equação de Michaelis-Menten. Obrigado. Fala galera, meu nome é Felipe e hoje eu vou falar um pouco sobre a equação de Michaelis-Menten. Chega aqui comigo. A gente vai ter esse mecanismo aqui formado por enzima mais substrato que forma uma enzima substrato, um complexo na verdade, né? E esse complexo ele vai formar um produto mais uma enzima e parte pode voltar do que era antes. A gente vai ter duas equações aqui de velocidade para poder manipular no mecanismo. A gente vai ter velocidade de formação, que é variação de concentração complexo enzima substrato por variação de tempo. A gente pode escrever
essa parte como constante vezes enzima, concentração de enzima vezes concentração de substrato. E a gente vai ter a equação de decomposição, que é formada por menos variação de concentração enzima-substrato por variação de tempo. A gente pode escrever isso aqui dessa forma: K1, constante menos 1, vezes concentração complexo enzima-substrato, mais constante 2, concentração enzima-substrato. No caso de um mecanismo em estado estacionário, o que é quando um mecanismo está em estado estacionário? É quando o complexo atinge uma determinada concentração. Nesse ponto, formado por enzima e substrato, ao mesmo tempo se decompõe em produto e enzima. Isso significa que a concentração vai ser constante. Então a gente pode colocar que velocidade de formação é igual a velocidade de decomposição. A gente pode escrever dessa seguinte maneira: K1 vezes concentração de enzima vezes concentração de substrato igual K-1 vezes complexo enzima-substrato mais constante 2 vezes complexo enzima-substrato. O que é a energia total do mecanismo? É a energia que já foi consumida ou está para ser consumida. Para ter a concentração total, a gente tem o que pode ser consumido ou o que já foi consumido. Então, a concentração total de enzimas é a soma das duas, que ou pode ter sido consumida ou está para ser consumida. A gente tem uma expressão para concentração total de enzimas, e ela se dá assim: concentração de enzimas igual a concentração total de enzimas menos concentração de complexo, substrato. A gente pode substituir essa expressão nessa outra expressão aqui. Então vai se dar por K1, abre parênteses, essa parte aqui, concentração de enzimas totais menos concentração complexo enzima substrato vezes concentração substrato igual a constante menos 1 vezes concentração complexo substrato mais constante 2 vezes concentração enzima substrato. A gente vai pegar essa parte e colocar a concentração do complexo enzima substrato em evidência. E a gente vai passar esse concentração complexo enzima substrato pro primeiro grupo, dividindo. E a gente vai passar a constante 1 aqui do começo pro segundo grupo. Então vai ficar concentração de enzimas totais menos concentração de enzima substrato
vezes concentração de substrato igual a K menos 1 mais K2 dividido pelo K1, constante 1. E a concentração do complexo que estava aqui vai passar para lá. Então vai ficar tudo isso dividido pelo complexo enzima substrato. A partir disso, a gente vai pegar esse S e passar para cá. Vezes concentração complexo enzima substrato. Certo? Então a gente pode recopiar para cá. Vai ficar, vamos tirar da evidência, vai ficar concentração total de enzima menos concentração complexo enzima substrato igual constante de Michaelis vezes concentração complexo enzima substrato. Opa, esquecemos de um detalhe: concentração de substrato. Então vai ficar concentração total de enzimas vezes concentração de substrato menos concentração complexo enzima substrato vezes concentração substrato igual constante de Michaelis vezes concentração complexo enzima substrato. Aí a partir disso a gente vai pegar essa parte, passar para cá, somando. Então vai ficar concentração total de enzima vezes concentração de substrato igual a, vamos mudar a ordem aqui, complexo enzima substrato vezes concentração de Michaelis mais concentração enzima substrato vezes concentração substrato. A gente pega e coloca essa parte aqui em evidência, ficando então concentração total de enzimas vezes concentração de substrato igual concentração do complexo enzima substrato vezes constante de Michaelis mais concentração de substrato. Prosseguindo aqui, a gente vai passar esse daqui para lá e vai pegar esse daqui e passar aqui em cima. Então vai ficar concentração enzima substrato igual concentração enzima total vezes concentração de substrato dividido por constante de Michaelis mais concentração de substrato. E essa equação a gente usa para determinar a velocidade do que a gente estiver analisando. Enfim, a velocidade ela pode ser descrita por velocidade igual K2, constante 2, vezes
concentração enzima-substrato, complexo enzima-substrato, e substituindo ou trocando na própria equação, ela vai ficar assim: velocidade igual constante 2 vezes concentração de E, concentração total de enzimas, vezes concentração de substrato dividido pela constante de Michaelis mais constante de substrato. E se a enzima estiver saturada, a concentração do complexo é igual à concentração total de enzimas. Então, se a gente pegar aqui, ó, concentração do complexo, enzima substrato, é igual à concentração de enzimas totais. Isso seria a nossa velocidade máxima da reação. Então, se a velocidade é igual a K2, constante 2, concentração complexo enzima substrato, portanto, a velocidade máxima será igual a constante 2, concentração de enzimas totais. Então, ao todo, a gente tem velocidade máxima vezes concentração de substrato dividida pela constante de Michaelis mais a concentração de substrato. Isso aqui é a equação de Michaelis-Menten.